É uma imensa alegria estar novamente com você para juntos lermos mais sobre as mulheres da Bíblia. São 181 mulheres da Bíblia e nós estamos dedicando a elas passo a passo esses capítulos e esses vídeos. Quando eu falo em capítulo, eu falo do livro. O livro, elas falam demais. Você pode adquirir o seu livro aí no endereço da sua residência. Basta digitar e procurar na internet, especialmente no site da editora CRV ou no site das melhores lojas desse país. Nós já chegamos no volume 2. Que trata das mulheres do Novo Testamento, exatamente do Novo Testamento. Vimos todo o Antigo Testamento, vimos alguns apócrifos que as Bíblias da Igreja Católica editam, e agora estamos com as mulheres do Novo Testamento. Nós vamos vê-las uma a uma. Você é muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e vamos juntos, então, passo a passo. Elas falam demais. Eu quero agradecer, antes de continuar, ao pastor Shirleyton Nascimento, o maravilhoso prefácio que fez ao livro. Muito obrigado, pastor Shirleyton. Aceite o meu afetuoso abraço. Vamos, então. Chegando ao Novo Testamento. É interessante que em nossa leitura da Bíblia, a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento se dá apenas virando uma página. Você vira uma página, eita, saí do Antigo Testamento, agora já estou no Novo Testamento. Não, demorou muito tempo e nós precisamos estar atentos para isso, porque a distância entre essas duas partes das Sagradas Escrituras do cristianismo envolve um imenso contexto cultural que foi radicalmente alterado, chamado por alguns de intertestamento. Exato, nós terminamos o Antigo Testamento com a monarquia ainda, uma monarquia até presa, até exilada, mas com monarquia. E de repente nós abrimos as páginas do Novo Testamento com o Império Romano. Será que foi assim? Ao virar de uma página, sabemos que não. Então esse contexto entre um testamento e outro alterou profundamente a concepção da vida naquela época. O grande Alexandre transformou o mundo conhecido num universo grego, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Após sua prematura morte, os romanos criaram um poderoso império. Nesse intervalo temporal, a Palestina foi sucessivamente invadida e dominada. Logo mais, nascerá o Messias, predito nas antigas profecias. E para compreendermos melhor o cenário desse Novo Testamento, sem perdermos o foco de ouvirmos a voz das mulheres, é preciso atentarmos para algumas situações. Nós precisamos saber, e agora já que estamos falando do Império Romano, que a mulher romana do Império Romano, ela é, antes de tudo, uma serva dócil e submissa, que em tudo segue o marido. Olhando para a situação da mulher, os filósofos daquela época, ali, antes do nascimento e durante o período de Jesus, diziam que a mulher é um vago, é sem objetivo. A mulher é desprovida de forma e de direção. Pensamento daquela época. Estou dizendo isso para a gente tentar compreender, inclusive, o que vem depois, com as epístolas paulinas e outras mais. Sobre a maternidade, o pensamento era: no ato da concepção, é o sêmen masculino que confere solidez e forma à emissão lábil e desestruturada da mulher. Ser mulher em Roma era uma aventura perigosa, pois muitas delas morriam antes dos 20 anos de vida. E ser casada e mãe era, na verdade, uma honrosa prisão. Era assim que em Roma se tratava e se concebia a mulher. Eu falo em Roma, mas essa cultura foi estendida a todo o Império Romano, chegando inclusive na Palestina. Sobre a esposa, o que mais podemos saber sobre a esposa nesta época? A esposa é considerada uma criança grande. A esposa era vista como uma criança crescida, que carecia de muito cuidado por causa do dote dela e do nome do pai dela. Nada por causa dela. Interessante. Por ser essa mulher infantil,
O esposo era o senhor dela, dos filhos, dos escravos e de todos os bens. A ela, a esposa, era exigido apenas que obedecesse ao marido. Ela havia aprendido desde a infância que ser mãe de família era uma honrosa prisão, dissemos isso agora. Mesmo assim, se ela trair o marido, é ele quem recebe a acusação de não ter vigiado corretamente a sua esposa. A sociedade vai ainda acusar o marido, de falta de firmeza no trato dessa criança grande e que, por culpa dele, o adultério florescia. E aí nós chegamos a esses detalhes que nos mostram como a mulher era percebida nesta época. Nós temos algumas mulheres do Antigo Testamento que foram citadas no Novo Testamento. Às vezes nossa leitura não consegue enxergá-las e muito menos ouvi-las, mas vamos estar atentos. Nesse universo, o Novo Testamento faz referência a algumas mulheres cujas histórias estão registradas no Antigo. Jesus citou duas mulheres do Antigo Testamento, a esposa de Ló e a rainha de Sabá, ou rainha do sul. Além dessas, vejamos as demais. Nós temos Mateus nos trazendo logo na genealogia de Jesus a referência a Raabe, Ruth, Raquel e a mulher de Urias, Batseba. Essas mulheres surgem na genealogia sem nenhum comentário do que fizeram. O outro evangelho é o de Lucas, que nos fala da rainha do sul, certamente uma alusão à rainha de Sabá, que visitou Salomão. Lucas também faz referência à mulher de Ló, que virou uma coluna de sal. Nós já vimos que ela não virou estátua de sal, porque estátua é esculpida. Ela não foi esculpida, ela virou uma coluna de sal. Assista o vídeo que trata sobre esse assunto. E ela é colocada, a mulher é colocada na fala de Jesus sobre os acontecimentos do fim do mundo. Lógico, toda a escatologia implica também em acontecimentos para a mulher, sobre a mulher e com a mulher. A nossa visão de só ver homem é complicada, não é? Em Atos, Estevão cita a filha do faraó que criou Moisés. Na Epístola aos Romanos, Paulo nos traz Rebeca e Sara, e outros textos do Novo Testamento citam mulheres do Antigo Testamento. É um bom exercício você pegar a sua Bíblia e abrir lá no Novo Testamento e sair dizendo, olha, essa mulher é do Antigo Testamento, ela foi citada aqui. Vai grifando, vai marcando, vai percebendo, faça isso, você vai gostar. Chegamos então para uma das mulheres mais importantes de toda a história da humanidade. Você está pensando certo, Maria, a mãe de Jesus. Nós já vimos que Maria, ou Miriam, significa soberana, também significa amarga. Maria é a maravilhosa, a agraciada mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu poderia passar aqui vídeos e passar horas e horas e horas falando de Maria, a mãe de Jesus. Mas eu quero apenas trazer aqui um pequeno resumo. Você vê nesta figura aí que está diante de você, que Maria falou. Maria falou sim. Maria falou demais. Maria falou maravilhosamente demais, no bom sentido. Maria falou aqui nessa figura no sentido horário, da esquerda para a direita. Maria falou com Deus. 69% das palavras de Maria registradas na Bíblia é ela falando com Deus. 69% são palavras dela para com Deus. Ela falou com Jesus, do seu total de palavras registradas na Bíblia, 11,5%. Maria falou aos servos, lá naquele casamento, 4,5%. E Maria falou ao mensageiro que foi conversar com ela, antes de ela engravidar, 15% de todas as palavras que ela falou estão registradas na Bíblia. É interessante, não é? Como Maria falou, agiu e alterou as circunstâncias, alterou a história. A próxima mulher que eu quero destacar é Isabel. Isabel, a prima de Maria. Isabel significa reluzente, a reluzente.
Que lindo, não é? Uma mulher tem um nome desse, a reluzente. Por que será? Será que eram os cabelos? Será que era a face dela? Será que era o corpo dela? Ou será que era a presença dela? Tem pessoas assim. Eu não sei se você já percebeu, mas há pessoas ao nosso redor que quando chegam no ambiente parece que chegou a luz. Dá um clima maravilhoso, não é? E Isabel, a reluzente. A história de Isabel é encontrada somente no Evangelho de Lucas. Era de se esperar que fosse assim, porque Lucas é o evangelista único que registrou detalhes do que antecedeu ao nascimento de Jesus. Alguns acreditam até que talvez Lucas tenha conhecido pessoalmente Maria, a pessoa que mais possui informações sobre o nascimento de Jesus. Isso não é novidade. Você é papai? Tá certo, parabéns. Você se lembra do nascimento dos seus filhos? Eu lembro, pastor Moisés, foi assim, assim. Agora, quer ver uma coisa? Você é mamãe? Você se lembra do nascimento dos seus filhos? Claro que lembra. Você lembra de muitos mais detalhes do que o papai. É verdade. E certamente Lucas, talvez, tenha conhecido Maria, por isso a riqueza dos detalhes do nascimento de Jesus e também do que aconteceu antes do nascimento de Jesus, onde entra a história de Isabel. Lucas é maravilhoso ao descrever a história de Isabel e eu não vou contar aqui. Eu quero que você aceite esse convite, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e veja a maravilhosa história de Isabel. Prosseguindo, nós temos Ana e uma menina enferma. É o próximo capítulo do livro, elas falam demais. Mais uma vez, Lucas é o único a nos oferecer a história de uma mulher. Trata-se de Ana, uma profetisa viúva de mais de 80 anos de idade, que não se afastava do templo de Jerusalém e vivia em jejuns e orações permanentemente. Com essas informações, Lucas nos coloca diante desta mulher, Ana, desta profetisa idosa, justamente no dia em que Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado, o bebê Jesus. Que maravilha de cena, não é? Aquela profetisa idosa, mais de 80 anos, vê o bebê Jesus naquele dia maravilhoso. No verso 38 do capítulo 1 de Lucas, o evangelista não registra propriamente o que Ana falou. Entretanto, ele diz que quando Maria e José ainda estavam no templo, esta profetisa, Ana, deu graças a Deus e falou a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ou seja, nas palavras ditas por Ana, é possível visualizar a sombra da cruz que aquele menininho de 8 dias de nascido iria um dia carregar. A verticalidade da gratidão a Deus e a horizontalidade da redenção oferecida às pessoas. Maravilhoso, não é? Ana, profetiza Ana. Agora veremos a história de uma menina enferma. Essa história é encontrada nos 3 primeiros evangelhos, com pouquíssimas diferenças entre a narrativa. Sobre ela sabemos que era filha de Jairo, um dos líderes da sinagoga em Jerusalém. Tinha 12 anos de idade, estava terrivelmente doente, quase morta. Levou o pai ao desespero com a sua doença, a ponto de suplicar a intervenção de Jesus. E estava deitada numa cama em um dos quartos da casa de seus pais. Qual o nome dessa menina? Quem era a mãe dessa menina? Nós não temos respostas. Os evangelistas dizem que Jairo procurou Jesus e encontrou, e aí Jesus vai lá e diz para aquela menina, Talita cumi, que pode ser traduzido, menina, levanta-te, levanta-te. Eu fico maravilhado com essa palavra de Jesus. Ele poderia ter dito, eu te curo. Ele poderia ter repreendido a doença. Ele poderia ter feito muita coisa que hoje em dia os pastores e outros líderes religiosos fariam para chamar a atenção, né, sobre eles mesmos. Mas Jesus apenas disse, menina, levante-se. Levante-se, erga-se diante de você mesma, erga-se diante da família, erga-se diante do mundo, erga-se diante de Deus.
Nós fomos criados para estar em pé diante de nós mesmos, da sociedade e diante de Deus. O final da história, essa menina ficou curada, ficou feliz, o pai, o Jairo, ficou super feliz, é lógico, todos ficaram felizes. Jesus, quando chega na vida das pessoas, chega para nos erguer e para nos dar felicidade. Próxima história. A mulher enferma há 12 anos. Nós não temos o nome dessa mulher e essa história está intercalada justamente com a história da filha de Jairo. O que é que sabemos dessa mulher? Que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia, havia procurado médicos nas tentativas de curar-se, gastando muito dinheiro, a doença piorava e não melhorava, ela ouviu falar a fama de Jesus, ela imaginou que se apenas tocasse nas vestes de Jesus seria curada, ela resolveu enfrentar a multidão que cercava e comprimia Jesus para pôr em prática o seu plano, e ela colocou em prática esse plano, e ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Amém! Que coisa linda, que mulher decidida, apesar de ser extremamente doente e considerada impura, ela foi e colocou em prática o plano dela, o plano para curar-se. Você tem algum plano? Coloque em prática o seu plano, não desista, vá até o final. Esta mulher é um grande exemplo para todos nós. Das 181 mulheres da Bíblia, temos apenas 46% do registro do que elas falaram. E do que elas falaram, apenas 4% alterou o contexto. Os 3 evangelistas inserem este milagre da cura da sogra de Pedro em suas narrativas. Isto demonstra claramente que Pedro era, ou pelo menos tinha sido, casado. Essa mulher então estava acuada e ardendo em febre. Jesus simplesmente a toma pelas mãos e a febre deixa esta mulher. Ela se levanta e passa a servir a Jesus nos afazeres da casa. O milagre aconteceu na casa de Pedro. Estaria a sogra de Pedro passando uns dias lá? A sogra de Pedro morava com o genro, com Pedro. A esposa desse apóstolo não aparece na história. Ela já teria morrido, Pedro era viúvo, porque não existe ex-sogra. Então, o que aconteceu? Nós não sabemos, mas sabemos o principal, que esta mulher, a sogra de Pedro, foi curada por Jesus Cristo de uma febre que a estava atormentando. Isso é maravilhoso. Como eu disse antes, onde Jesus chega, quando Jesus chega, chega a felicidade, chega a solução. Mais um capítulo. A rainha do sul e as filhas de Maria. Identificada por Jesus como rainha do sul, a rainha de Sabá é usada como exemplo contra a geração que circundou Jesus e não creu nele, aquela geração. No Evangelho de Marcos, nós temos a inscrição das irmãs de Jesus, com total simplicidade, com total naturalidade. Marcos vai dizer, inclusive, que as pessoas que estavam ali com Jesus reconheceram aquelas moças, aquelas mulheres, como irmãs de Jesus. Marcos escreve isso sem a menor preocupação de que isso pudesse causar inquietações teológicas na história da igreja. Isso é posterior. O fato é, Jesus teve irmãos e irmãs. O texto de Mateus 13, 54 a 58 revela que as pessoas conheciam Jesus e a família de Jesus, assim descrita. Jesus era filho do carpinteiro, a mãe de Jesus se chamava Maria, os irmãos de Jesus se chamavam Tiago, José, Simão e Judas, e as irmãs de Jesus viviam entre aquelas pessoas só. Isso é natural, isso é comum. É importante que nós aceitemos também de forma natural que Jesus teve irmãos e irmãs, mesmo sem sabermos o nome delas, a história delas. Eu espero que você esteja gostando. Eu espero que você aprecie essa nossa dedicação às mulheres. 181 mulheres da Bíblia, elas estão lá, elas estão na Bíblia. Procure, leia, sublinhe, estude. E, se quiser, adquira este livro. São 2 volumes sobre a história das mulheres. Muito obrigado por sua atenção. Um forte abraço.